O processo de venda é algo nato ou é algo que a gente consegue aprender e também a desenvolver? Eu sou Wesley Cunha e hoje estamos começando aqui mais um episódio do Milcast com o Ricardo Rossetto. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Obrigado, Wesley. Parabéns aí pelo podcast, muito boa iniciativa. Obrigado. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Diz pra gente, Ricardo, você já está na área há quanto tempo trabalhando com vendas? Nossa, precisa contar mesmo. Eu tenho mais de 30 anos de experiência de mercado, sempre trabalhando com vendas e unindo também com vendas a partir de marketing estratégico, marketing tático, né, e comunicação. Então essas coisas elas acabam se unindo para você trazer resultado, né? Então Exato. já tem uma história aí bem longa. Uma estrada longa, né? Percorreu. E a questão assim, da venda. Algumas pessoas parecem que nascem vendedoras, mas é algo que a gente consegue desenvolver, algo que a gente consegue aprender. Como que funciona? Boa pergunta, boa pergunta. E eu acho que essa pergunta ela traz uma reflexão muito boa, que é a questão temporal. Tá? O mercado, ele continuamente ele vem mudando, mas aí nos últimos 10 anos ele mudou muito, porque houve uma enxurrada de concorrente. Você quem diz disso, né? Sim. Você está brigando agora com a inteligência artificial, né? Uhum. Então as empresas elas tinham uma condição mais fácil de vender, com menos concorrência, menos competição, o consumidor dependendo um pouco mais do vendedor. Hoje ele depende menos do vendedor para se informar. Tá? Então, houve várias mudanças importantes aí. E esse perfil do vendedor, eu acredito que a gente pode encaixar nessa mudança. Então, no passado, eu não precisava ser tão profissional. Eu não precisava olhar tanto para o meu funil de vendas como eu tenho que olhar hoje. Eu não precisava olhar tanto para a minha competição como eu tenho que olhar hoje. Então, no passado, a gente não dava tanta bola para a área comercial. Era mais ou menos assim: Wesley, você não sabe falar com o empresário? Você não sabe o que é uma foto, o que é um vídeo? Ué, vai lá e fala. Vai lá e conversa. Tá fazendo o que ainda? Pega o telefone. Então, estou brincando um pouco, mas era mais ou menos assim. Então, a gente não pensava os processos, as etapas. Tá? E o vendedor a mesma coisa. Então, põe qualquer vendedor aí, entendeu? Eu quero ver, eu brinco que no passado, e a gente infelizmente ainda vê vendedor assim, né? Eu brinco que no passado, para você ser um vendedor, bastava você falar muito, né? Querer bater perna, e se você souber mentir um pouquinho, aí fica o pacote completo. Já tá. Entendeu? Então era isso que a gente esperava do vendedor. Por quê? Pelo contexto de mercado e pelo nível de exigência que a gente precisava ter da nossa área comercial. Hoje mudou. Uhum. Tá? E hoje a gente tem muito mais ciência dentro da área comercial, principalmente a área comercial B2B, venda consultiva. E aí a gente começa a entender que não é um talento de vendas que vai fazer a diferença, que não é o ser falastrão que vai fazer a diferença, não é o empurrar o produto, ser grosseiro, empurrar, pressionar. Tá? Então, é um conjunto de técnicas aliados ao seu processo, ao entendimento da sua área, que vai fazer o seu vendedor ir bem. Então, ou seja, a gente depende menos hoje do talento do vendedor e muito mais de preparar esse vendedor, não somente preparar o vendedor, mas preparar a infraestrutura que ele vai estar, que é o funil, né? Todo o processo, estratégia e técnica. Tá? Então, realmente, a gente vivia uma situação de que a gente acreditava no passado que era talento, né? Porque a gente não tratava a área com tanto profissionalismo, e hoje a gente entende que não. Claro que tem algumas pessoas que já têm uma desenvoltura maior para falar, para se relacionar, mas não é isso que vai fazer o seu jogo virar na área comercial, porque eu preciso ter uma máquina de vendas. Tá? Então você não pode ter uma máquina de vendas com um parafuso que é super especial. Né? Só funciona a minha máquina com tal parafuso. Não. Né? Então, imagina uma Ambev, né, imensa. Imagina se ela perde lá 10% dos vendedores e ela está sempre perdendo esses 10% aí. Mas imagina ela perder. Para ela não é um problema, porque ela já tem um processo de contratar, de recrutar, de treinar, de acompanhar, de como ele vai fazer, de como ele vai visitar, né? Como que ele vai negociar. Então é isso que as empresas precisam começar a ter. E com isso elas vão diminuir esse papel que você falou de ter um vendedor talentoso ou conseguir preparar um vendedor
fazer essa substituição do vendedor, caso ele saia e vá para outra Exato, empresa. E acontece. É a mesma coisa. Imagina você fala que você quer crescer a sua empresa. Imagina, eu te dou duas alternativas. Você vai preparar um vendedor e você vai ter o domínio da atuação do seu vendedor, tá? Em vários aspectos, tá? Inclusive comportamental. Ou você prefere contar com a sorte de achar um cara bom? O que você prefere? É muito melhor ter uma preparação, um método de fazer um onboard ali, né? Exatamente. O onboard é uma das questões, né? A rampagem é uma das questões de técnica que a gente tem que trabalhar no vendedor. Exato. Então é isso que os empresários estão começando a ver. E, na verdade, essas técnicas que a gente fala, elas já são antigas, né? Tem técnicas que a gente trabalha que tem mais de 30 anos no mercado. Tá? O que acontece é que está popularizando. Então, por que as pequenas empresas e algumas médias elas são as que sofrem mais com falência? Porque elas não estruturam a parte de técnica, não só técnica de vendas, mas todo o processo e estratégia de vendas. É porque a venda ela não é vou ali, falo, minto um pouquinho e vende, né? Não, ela tem ali um processo com etapas, às vezes, bem claras, algumas se sobrepondo na transição de uma etapa para outra, né? Mas existe todo um negócio organizado. Um passo a passo. Um passo a passo. E para virar ciência, né? A gente tem que ter esse passo a passo, que é o processo, essa receita de bolo, para que vire ciência. Para que você fale, olha, esse tipo de cliente eu não quero. Mesmo que ele vá me pagar à vista, não me interessa. O custo que ele vai me dar, né, o retorno que ele vai me dar não interessa. Então você vai acumular ciência a ponto de chegar numa decisão dessa. Olha, se for de tal forma, se for quebrar o meu processo, eu prefiro não seguir. Tá? É lógico que você vai fazer isso depois de uma maturidade, de um entendimento. Mas você começa a entender como que você funciona melhor, como que você não funciona melhor. Você tocou num ponto bastante importante, que às vezes você pega pequenos empresários que eles ficam naquela preciso vender de qualquer forma, independente se a minha margem, vou trabalhar dentro da minha margem completa ou vou trabalhar uma margem reduzida, às vezes, ou no prejuízo, mas eu preciso vender. Então, quando ele chega numa maturidade, ele vai falar, não, peraí, isso aqui foi o que você falou, não vale a pena eu vender porque vou tomar prejuízo. Exatamente. Então você tem uma... E aí você fica dependendo menos do que você colocou de abertura da nossa conversa. Eu fico dependendo menos de um talento de uma pessoa ou de outra. Tá? Eu consigo fazer o meu departamento funcionar sempre e o mais, não vou dizer sempre, né, mas o maior tempo possível dentro dessa previsibilidade. Entendeu? Então a gente tem que olhar para o departamento e pensar que ele é uma máquina. Né? E aí é aquilo que eu te falei, você não pode depender de um parafuso dourado. Né? Você tem que ter o seu processo, está na sua mão. Tudo ali redondinho, tudo pensado. Né? E é isso que as grandes empresas fazem, as médias mais evoluídas. Então, as médias mais evoluídas e as grandes empresas, elas fazem isso. Quem não faz? A média menor e a pequena. Né? Por quê? Porque muitas vezes elas não atraem os profissionais que trazem essas competências, né? Que olham o nível estratégico, que olham o processo. Né? Então, elas muitas vezes atraem um profissional de nível operacional, que é o quê? Vai vender, telefona, vai para a rua, manda mensagem, responde para o cliente. Então, a operação. E aí, muitas vezes, a operação talvez não reflita o que você precisa de estratégia e muitas vezes não traz uma inteligência para o seu negócio. E muitas vezes acaba usando a estratégia não digo a estratégia, mas o método de cold call. Então, sai ligando para todo mundo, pega uma lista ali, compra uma lista genérica na internet. E mal feito. Tem muita empresa que sobrevive de cold call, mas tem que tomar um cuidado. Tem que planejar, tem que olhar, tem que treinar, tem que preparar o vendedor, porque você gera um desgaste imenso no vendedor. Então, são vários elementos que dá para funcionar, igual porta a porta. Né? Então, faz mais de 20 anos que eu, particularmente, não trabalho com estratégia de porta a porta. Trabalhei com a América Online há muito tempo atrás, né? Foi uma das maiores do mundo, nem existe mais. Mas ainda tem empresas que estão faturando com porta a porta. Então você fala, pô, porta a porta, negócio antigo, esquisito, né? Tá voando inteligência artificial e você tá batendo a perna na rua. Tem operação que está funcionando. Eu conversei com um empresário semana passada no Parque Tecnológico e para a operação dele fazia talvez mais sentido um porta a porta do que anunciar em mídia.
Era mais efetivo, ele ia chegar mais rápido no público, ele ia fazer o ciclo de venda dele ser mais curto, só que tem que bater perna. Tá? Mas não é um bater perna também de forma inconsciente, Não, ele vai estratégico. Aí né? depende da gente começar a implantar essas questões, entendeu? E aí, como que eu julgo se você é um bom ou um mau cliente para mim? Porque muitas vezes a gente olha, vamos pensar o cara que vai visitar varejo. Eu olho a loja de varejo, eu falo, pô, que loja bacana, me interessa. Que é o caso dessa empresa, não é um cliente, era só um parceiro que eu estava mentorando, né? E que vende para varejista. Então, de repente, ele olha para o varejo e fala, nossa, que loja maravilhosa. Olha, esse cara tem mais outras 2 lojas, são 3 lojas. Então, ele acha que é um bom cliente. Mas não é somente isso. Muitas vezes você tem o fator de qualificação, que a gente coloca até a questão de cultura. Né? Então, por exemplo, no seu caso, o elemento de cultura pode ser um elemento muito legal. Então, eu venho aqui para você e falo, Wesley, eu estou cheio de dinheiro aqui. Estou com o bolso aqui que eu vou querer... né? Comprar um monte de coisa aqui seu, filmar tudo. Mas eu vou te comparar com uma inteligência artificial. Eu não tenho a cultura de uso do seu. Eu vou querer pagar por um pacote muito grande, o unitário eu vou querer pagar muito pequeno. Por quê? Porque eu falei com o meu primo que edita lá no celular e ele me cobrou 50. Então ele tem o dinheiro, tem a necessidade, mas não tem a cultura de uso. Entendeu? E aí isso significa o quê? Que você tem que identificar isso no seu processo comercial para ou descartar esse lead com amor, né? com consideração, com respeito, tá? Ou conscientizá-lo, porque ele está vindo pelo nível de cultura que a gente tem que identificar, que seu vendedor tem que identificar, e aí ele saber como tratar esse nível de consciência. Entendeu? Entendi. Então perceba que não é uma tratativa do seu vendedor pasteurizada, como era do vendedor lá, talentoso, que ele saía falando do produto. Ah, minha foto tem tantos pixels, minha máquina, minha lente, minha luz. Pô, né? Talvez isso não interessa. E aí ele entender o consumidor e, a partir desse entendimento do consumidor, estabelecer como que ele vai atuar. No entanto, esse estabelecer que vai atuar, a gente já parametrizou. Entendeu? Você pode até viver uma coisa nova. Nossa, Ricardo, vivi um cliente diferente. Nunca peguei um cliente com esse preconceito. Legal, vamos trazer para a ferramenta. Vamos trazer para virar regra de negócio e o seu vendedor vai começar a entender. Ou me deparei com esse aqui, eu uso essa estratégia. Me deparei com esse aqui, eu uso tal estratégia. É você adequar a sua linguagem de venda de acordo com o perfil, com a necessidade, com a cultura do cliente. Como você citou, às vezes você vai atender um cliente que ele está preocupado no megapixel, na lente. Já o outro ele vai querer saber da qualidade, aquilo que ele vai interpretar como qualidade. Às vezes, qualidade para ele é tempo de entrega. Você entrega em quanto tempo? Qual é o percentual de falha ali em cumprir seu prazo? Você me promete em 2 dias, mas é sempre 2 dias ou em alguns casos vai escapar para 3? Então, isso às vezes é uma prioridade para ele. Ele topa pagar mais para receber sempre no prazo certinho. Exatamente. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, vamos supor que você receba uma solicitação e você vê que é uma empresa bacana. É uma empresa que talvez tenha produtos de consumo, que precisa ter um giro de imagem e vídeo, e o cara te pede um orçamento. Me manda um orçamento aqui pelo WhatsApp, são 5 filmes de tantos segundos, tal... vai filmar uma externa em tal lugar, pronto, ele já te parametrizou ali, você conseguiria fazer o orçamento. Mas você fala, pô, olha o perfil desse cara, eu vou tratar ele pelo WhatsApp, entendeu? Então, a partir de uma análise de qualificação, como que você vai atuar? Ó, Ricardo, eu estou vendo o seu orçamento aqui, normalmente a gente pega alguns detalhes aqui que a gente consegue te agregar, que vai conseguir baixar o seu orçamento. Eu posso te visitar, a gente toma um café de 5 minutos, que provavelmente eu vou diminuir o seu custo e muito provavelmente eu vou conseguir agregar alguma coisa a mais no seu pacote, também sem custo, mas que já vai te salvar. Que é alguma coisa que você vai perceber depois da edição. Você vai falar, pô, poderíamos ter feito tal coisa. Eu já vou conseguir te atender. 5 minutos eu consigo abaixar o seu preço e consigo provavelmente agregar alguma coisa a mais. Você tem? Vamos tomar um café? Dificilmente o cara vai falar não. Às vezes é muito da negociação ali do seu feeling na hora da conversa. Vai lá, entendeu? Então eu criei uma etapa no processo para um perfil específico e eu vou até ele. É mais caro, é mais demorado, mas eu gerei um relacionamento, eu gerei um envolvimento, o cara te viu,
Então, eu acabo tratando esse processo de uma maneira mais legal. Ao ponto contrário. Chega alguém que você percebe que é um cara que está só preocupado com preço, você não vai perder esse tempo com ele, você não vai gastar o seu investimento com ele. Você vai ter um processo mais simplificado. Tá? Então, é isso que a gente precisa começar a trazer para a área comercial, um entendimento de como proceder, dependendo do perfil. E o perfil é uma etapa, né, é uma técnica, perdão, que a gente usa nas primeiras etapas de contato. Né? E é um perigo. Né? Então, eu cuidei por uns 5 anos da operação de marketing e venda dos MBAs da USP. Né? E os vendedores, eu não ficava o tempo todo ligado com os vendedores, mas os vendedores, você virava as costas e ele fazia o que ele queria. O que é o que ele queria? Mandar mensagem de WhatsApp, que é muito mais fácil. Se eu puder te mandar uma mensagem com um textão, e aí... Ai, pronto, lavei minhas mãos, pronto, mandei a mensagem, respondi em 5 minutos, hein? Olha como eu sou ágil, né? Como eu estou alinhado com o tempo de resposta do mercado. Mas eu não te engajei, eu não te entendi, eu fiquei falando só do produto, né? Eu mandei um folheto na sua cara. Tá? Então, a possibilidade de eu perder esse lead é muito grande, pela tratativa. Tá? Eles vão muito no volume. Né? Eles vão no que é mais fácil. Então, nem sempre o vendedor vai fazer o que é o melhor para você. Ele vai fazer o que é o melhor para ele. Muitas vezes o vendedor se acomoda no salário fixo dele. E você quer que ele corra atrás de mais. Então, tem todo um detalhe de cuidado que a gente precisa ter para que você performe, para que você tenha efetivamente uma máquina de vendas. Tá? E não fique na mão de um ou de outro vendedor. O vendedor ele tem que vir para somar, né? Não para a gente ficar refém dele. E você comentou algo que eu vivenciei recentemente. Eu estava fazendo alguns orçamentos e na hora de fechar o serviço mesmo, eu acabei optando contratei um serviço que era um pouco mais caro, imaginei que era melhor. E depois precisei contratar um serviço, executou o serviço, tudo certinho, não tive maiores problemas, mas quando eu precisei contratar um serviço novamente, eu já fui por um outro que tinha passado um orçamento um pouco menor. O atendimento dessa outra empresa, mesmo cobrando um pouco menos, era muito melhor. Olha que legal. Me deu mais atenção, esclareceu mais dúvidas. Não que o primeiro tinha sido ruim, mas o segundo foi melhor. E então, Mas ele pecou alguma coisa na venda, é legal até analisar. Porque você acabou indo... O preço comunica, né? Então você vê que o preço ele comunica e posiciona. O preço e a imagem desse outro estava alinhado com um preço um pouco superior. Então a imagem dele estava alinhada com um preço superior, mas alguma coisa ali no pós-venda ali pecou. Então, lembra que é o que a gente estava conversando nos bastidores aqui, Exato. dos vários funis. Exato. Então, esse cara ele teve um bom funil, o que você comprou primeiro. Ele teve um bom funil de marketing, ele teve um bom funil de vendas, ele converteu você. Converteu. Tá? Mas ele não teve um bom funil de pós-venda, um bom funil de sucesso. Exato. Entendeu? E aí perde. Então, aí o meu negócio, a minha empresa é focada no funil de vendas, mas a gente sempre alerta o empresário com relação a isso. Porque para eu fazer uma venda boa, o principal canal para mim é quem eu já vendi. Tanto para recomprar quanto para me indicar. E é mais barato, né? Muito mais barato. As pesquisas apontam de 8 a 10%, 8 a 10 vezes mais barato. Você vender para quem já te conhece é muito mais barato. É igual vender para quem você recebe de indicação. É a melhor venda, né? Do que chegar alguém perdido aqui, peguei seu nome no Google, ou pegar o Ricardo falou comigo, ele fez, eu vi. Né? É completamente diferente, porque é o nível de consciência, é o nível de cultura que o cara vem. Então já teve ali a experiência. Então a parte mais difícil que às vezes é conquistar o cliente. Às vezes a empresa consegue. Aí depois que é o reter, o entregar ele consegue. O reter, às vezes falha. Eu falo, seria mais fácil. E você vê, perde venda. Perde venda. Né? Então a gente fala para o vendedor, olha, você tem o gestor de vendas, a gente orienta para ele olhar a entrega. Não é papel dele, não é missão dele, mas vai prejudicar o bolso dele. Porque ele perde oportunidades de novas vendas. Né? Exato. De cross-selling, que a gente chama, vender outros itens, de pedir indicação. Às vezes fazer um upselling. Às vezes é aquilo que você estava comentando um pouco antes, de vou até você conversar, porque às vezes eu consigo te apresentar uma outra solução que não vai
não vai ter um custo superior para você, conversando aí com o empresário, e ainda vai te ajudar. Então você vai ganhar 2 vezes, não vai gastar mais e ainda vai ter um retorno maior. E até se apresentar, né? A gente traz isso para os nossos treinamentos, mas ele é uma pegada um pouco mais de marketing e até de nível estratégico, né? Mas a gente traz isso, que é uma das coisas inovadoras também da funil de vendas, né? Tem treinamento nosso que pega a parte estratégica, tá? E não somente operacional. Então isso é muito legal. Que é como você se apresenta, como que você se diferencia. Entendeu? Por que eu vou fazer com você? Então fica a dica para quem está assistindo, faz uma reflexão aí. Por que você? Por que a sua empresa? Tá? Por que eu vou comprar de você? Se a sua empresa sumir amanhã do mercado, que falta que ela vai fazer? O que você me entrega além do essencial? O que é o essencial aqui no caso do Wesley? Ter fotos batidas e filmes editados. Tá? O que eu faço a mais do que isso? De repente, só um briefing que você faz, uma discussão de projeto, já pode ser um diferencial competitivo. Ó, Ricardo, eu fiz questão de vir aqui na sua empresa, tá? Até gastei gasolina para vir aqui, mas porque eu queria entender um pouco mais. Então, a gente só começa um trabalho depois que eu tenho um entendimento pleno. O cara vai falar, opa, beleza, já senti um pouco mais de segurança. Então, às vezes, o processo de briefing, né, o processo pré-orçamento já começa a trabalhar também a imagem, além da sua marca, do seu design. Então você vê que é uma coisa composta, né? Mesmo o branding, a imagem que você falou, do fornecedor que você comprou, a gente também trabalha isso com a boca do vendedor, com a fala do vendedor. Toda a imagem. E como ele constrói. Porque às vezes a empresa fala, não, vou cuidar aqui da minha imagem. Então ele vai lá, faz um design bonito da logo, um design do site bonito, pinta a fachada da loja, deixa a frota ali toda limpinha, e aí a hora que o vendedor faz esse primeiro contato ali, a imagem não entrega. Essa imagem ali não tá boa, fica pecando. Recentemente estava conversando com uma outra pessoa aqui e ela falou, não entregue caixa vazia. Aí o que era a ideia dela? O que é o exemplo que ela deu? Você vai numa loja de calçados, por exemplo, você vai lá comprar um calçado. Você escolhe, você compra, ele vai colocar numa caixa e você vai levar para casa. Teve uma loja que começou a colocar um bombom dentro. Então, assim, o sapato já era o esperado. Sim. Então, assim, a caixa estava vindo vazia porque o sapato era o que eu queria. E a pessoa vai abrir a caixa em casa, né? E vai abrir a caixa Ela vai ter uma surpresa em casa. E tinha um bombom. Então, assim, a caixa não estava vazia no sentido, tinha algo a mais. Legal. Então é algo que às vezes é muito barato perto do que você está vendendo, perto do ticket ali. É algo muito barato, você coloca e surpreende o cliente. E você vê que é processo, né? Que é o que a gente faz na funil de vendas. E aí você citou um processo pós-venda. Pós-venda. Né? Então ele tem ali. Antes você não tinha esse processo. Ó, então a partir de agora você vai pegar o bombom, você vai colocar lá dentro sem o cliente ver, para não estragar a surpresa. Em que momento eu vou fazer, né? Sem ele ver, porque você perde um pouco do encantamento e tal. Às vezes, dependendo da loja, até o tipo de bombom. Pô, minha loja é mais sofisticada, não posso dar um bombom simples, eu vou dar um bombom mais elegante. Exato. Né? Então, até isso ajuda a compor na percepção. Né? Exato. Então, quando a gente pensa, aí já aprofundando um pouco mais, uma loja de calçado, normalmente você compra e o vendedor vai embalar, né? Então, assim, tem vários momentos que o produto fica longe de você. Exatamente. E isso acontece em várias lojas, em vários serviços. Então, é você entregar algo a mais. E aí a gente está falando, no meu caso ali, falhou alguma coisa no pós-venda, e às vezes era algo muito simples que podia ter resolvido e continuado, né, fazendo vendas futuras. E hoje, quais outros erros assim você identifica nos empresários na hora da venda? Acho que o principal problema é não olhar para o processo como um todo, é não querer mexer o processo. Tá? Por quê? Porque você não morre por causa do processo. Você, naturalmente, foi aquele exemplo que eu te dei, né? Pô, vai vender, Wesley. Você não sabe conversar com o empresário, você não sabe o que é foto. Então, muitas vezes a empresa lá, toda empresa tem um processo de vendas, tá? E até um processo de marketing de um jeito ou de outro ali, tá? Mas ela tem um processo de vendas mal estruturado ou bem estruturado, mal pensado, não pensado, né? Ou bem pensado. E aí o que acontece? Como você já nasce de uma certa forma com o processo de vendas e ele não vai te matar, você não corrige, entendeu? Então ele
Só que o que acontece que foi aquela... Isso é parametrizado pelas pesquisas e a gente vê isso na prática com os nossos clientes, né? As médias mais evoluídas e as grandes, elas aplicam isso. Então, ou seja, se você não melhorar o seu processo, você não morre agora. Né? Mas o que acontece? Você não cresce e você patina. Então, você fala... Por isso que muitas vezes, para o meu processo de qualificação, uma das minhas etapas, eu tenho que te qualificar, é eu entender como que você olha para isso. Se você falar, não, tá bom, não estou querendo melhorar, não preciso crescer muito, não, então beleza, você não vai ser meu cliente. Né? Então, o meu cliente ele quer crescer e ele quer crescer com método, né? Porque ele quer fazer uma coisa consistente. Então, o maior problema que eu vejo é esse. O processo comercial não te mata, então muitas vezes você não quer melhorar. Né? No entanto, ele não te deixa crescer e pior, ele te mantém patinando. Então, hoje eu estou vendendo bem, amanhã eu estou vendendo mal. Amanhã eu vendi mal, aí depois eu corri, vendi bem, aí como eu vendi bem eu estou entregando, aí eu vendo mal. Então, você vai ver no ano, né, de 11 meses, a gente sempre tem um mês ali perdido entre as datas, né? Mas em 11 meses você perdeu lá uns 3, 4 meses. Entendeu? E para o seu tamanho, isso significa o seu lucro como empreendedor. Entendeu? Você fica lá o ano inteiro recebendo um salário que talvez se você estivesse numa empresa, você ia ter mais segurança. Né? Então, o grande problema é isso. Não corrigir e não olhar para o processo, né, comercial, não olhar para o funil de vendas. O processo ele não te mata, mas ajuda. Ele não te mata, mas ele te sufoca. Você não cresce e você não evolui, você fica patinando e isso atrapalha o seu lucro. Você acaba crescendo muito ali na força bruta, né? E muitas vezes o que acontece é isso. Você sobe um mês, desce um mês. Sobe um mês, desce um mês. Sobe 2 meses, cai 2 meses. Então, o que acontece é uma oscilação. E a oscilação significa o quê para o empresário, para o empreendedor? Desgaste, né? Cansaço imenso e o lucro dele não vem. Ele é um funcionário. Ele é o pior funcionário da empresa. Porque ele é um funcionário caro, deveria estar ganhando mais e não está. Né? Então, ele é um funcionário que fica meio desconectado da própria empresa. Era para ele estar, ele fica como funcionário, na verdade era para ele ser empreendedor, empresário. Só que ele não tem a máquina. Então, eu entendo que esse é o maior problema. Né? E isso está amarrado na minha visão, depois de mais de 30 anos de experiência, e eu tenho mestrado em marca, trabalho com marketing estratégico também. Eu entendo hoje que a empresa tem 2 pilares, que é vender e é entregar, que é ter um produto bom. Então, você vê, o cara ele soube vender, no seu exemplo, mas ele não soube entregar. Tá? O outro tinha um produto legal, segundo fornecedor, mas ele não sabia vender, por isso que ele perdeu a primeira venda. Tá? Então, a gente tem que saber vender e saber entregar. Então, legal, pessoas, marca, estratégia, está tudo em torno desses 2 elementos. Tá? Então, a partir do momento que eu olho o meu processo comercial, eu falo, não, deixa assim mesmo, tá bom, vai tocando. Não, esse negócio de máquina não é comigo, não. Entendeu? Você está deixando ruim um dos 2 pilares. Vai dar certo? Não vai, cara. Entendeu? Você vai ficar patinando, vai ficar ali mais ou menos. Então, como eu falei, a qualificação é extremamente importante para mim. Não importa você ter dinheiro, tá? Não importa se você vai usar o que eu estou te entregando. E aí depende um pouco da cultura e dos seus objetivos estratégicos. Então, se eu percebo que o empresário não tem esses elementos, eu tento conscientizá-lo. Se eu não consigo conscientizá-lo, eu prefiro perdê-lo como lead, como oportunidade. O seu tempo ali de conscientização, você vai criar um desgaste muito grande para quem chega no final... Não te entende, não te valoriza. E você ainda acaba tendo dois problemas ali. Pode acontecer duas coisas. Você gastou muito tempo e não vendeu para ele, ele não comprou. Ou o outro lado, que pode ser tão ruim quanto, vendi para ele e ele não gostou. Então ele vai ser... Ele vai falar mal do seu serviço. Porque ele vai falar mal para todo mundo que ele puder. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, qualquer um faz vídeo, né, Wesley? Agora com iPhone, com inteligência artificial... Primeiro, eu tô te desmerecendo. Segundo, que eu não tô deixando de entender vários recursos que tem dentro de uma captação, edição, tratamento de vídeo, que muda completamente o jogo. E é engraçado que, você falando isso, qualquer um hoje faz vídeo. Nós fizemos uma venda já um tempo atrás.
a pessoa queria fazer um vídeo institucional dela, do serviço que ela oferece. Então a gente conversou, explicou, falou sobre criação de roteiro, explicou tudo isso. E ela, então tá bom. E aí, até um tempo, uns dias ela veio e fechou se cortar o roteiro pode ficar mais barato? Bem por aí. E aí, assim, ela não fez essa sugestão, né? Ela ficou meio ali, às vezes, na dúvida. E passou uns dias, ela fechou o serviço, aí a gente começou a desenvolver o roteiro, explicou tudo certinho, fez ali um shot list, mandou para ela, explicando etapa por etapa de como seria o vídeo dela. Então ela já começou a visualizar o vídeo dela ali no roteiro, nesse shot list também. E a gente chegou lá para gravar, a gente conversou de novo, ó, a gravação vai acontecer assim, assim, assado. E aí, antes da gente começar, gente, eu não sabia que era desse jeito que fazia um vídeo. Eu achei, mas a gente perguntou, mas como você achou que ia ser? Cada um vem com seu celular. Ela falou assim, não, eu achei que você ia chegar com a câmera aqui, com as luzes, não sei o que, a gente já mandava ver. Eu falei, não, mas tem um método, né? Existe uma criação de um roteiro para você saber o que você vai receber. Porque a gente tem dois riscos, né? Eu chego aqui, gravo um monte de coisa e depois eu vou editar. Você pode gostar, mas também pode ser que não te atenda o seu objetivo. Ou pior, você perdeu o seu tempo todo aqui, disponibilizando o seu tempo, o seu espaço aqui pra gente gravar e o vídeo não ficou bom, ou não ficou do jeito que você imaginou e não vai atender o seu objetivo. Aí eu falo, nossa, é verdade, né? Então, às vezes falta essa conscientização. E às vezes você tem que trazer isso pro vendedor. Ele perceber essa falta de nível de consciência e trabalhar isso no lead. Às vezes a questão da cultura também, né? Que a gente estava comentando, né? Então, às vezes ela tem a cultura da pessoa. Vou contratar ali, você comentou do celular, a pessoa que produz com o celular, não tem nada contra produzir, porque o celular ou uma câmera são ferramentas. E tem coisas que o celular vai atender de forma muito melhor que uma câmera. Às vezes você precisa de um espaço pequeno, alguma coisa assim, o celular cabe, né? E a câmera já teria uma dificuldade um pouco maior. Então, mas a quantidade de recursos que você agrega é diferente. Muda muito a qualidade, né? A percepção. E, então é isso, o cara ele precisa ter. E aí, olha que legal, agora eu lembrei de uma pesquisa que a gente fez para o Magazine Luiza, há um tempo atrás, né? E comparando, a gente fez uma pesquisa qualitativa, né? Um grupo de discussão com consumidoras típicas Luiza, do Magazine Luiza, e consumidoras típicas da Bahia. E a Bahia, ela usava filme cartão. Não sei nem se chama isso, se fala dessa forma agora. Que era filme que usava só foto. Era filme que trabalhava, né, só com foto. Não tinha captação de vídeo, de cena, né? E a Luiza, a Magazine Luiza, não. Ela tinha uma produtora, né, até dentro do depósito, que filmava, o produto girava, filmava... Né? Então, as consumidoras, mesmo mais simples, elas percebiam isso. Ninguém falava, eu estou vendo que ela filmou as 3 dimensões, olha como a iluminação, olha o reflexo, que bonito. Ela não vai falar isso, né? Mas elas percebiam. A consumidora típica Luiza, que tinha um senso mais requintado, né, de percepção, ela percebia. Ela falava, parece que o produto é mais bonito, parece que o produto é mais real. Por quê? Porque filmava, porque iluminava, porque girava o produto. Tá? Então ela conseguia perceber e ela gostava mais. Né? Já a consumidora da Bahia já não dava muita importância para isso, porque ela tinha uma percepção mais simplória das coisas. Então, para o seu público, dependendo do seu público, vai fazer muita diferença e ele vai perceber. Às vezes você acha que não vai perceber, mas percebe muito. Né? Então, o que vocês agregam no conjunto da ópera, né, de uma produção e finalização de filme é muita coisa. Mas às vezes aí tem a questão da venda, de como apresentar isso na venda, porque às vezes a pessoa está procurando preço e volume e não tanto ali a qualidade. Sim. Então é você também estar alinhado ali, entender o que o cliente quer. Então eu falo, vou fazer uma produção só com vídeos de celular. Vai ficar mais barato porque exige-se muito menos do que montar uma estrutura inteira para uma câmera. O resultado fica melhor com uma câmera? Vai ficar melhor desde que tenha todas as condições, mas tenha algumas limitações aí de um equipamento maior e o menor. E qual que, em relação, quando você está lidando ali com os empresários, tem alguma dúvida que é sempre recorrente entre eles? Tem. Normalmente os empresários e os gestores de vendas, eles querem a técnica de vendas, eles querem a bala de prata,
Né? E, na verdade, existem várias técnicas que a gente coloca, mas a gente não acredita em uma técnica que vai ser, né, a bala de prata. Né? A gente acredita no conjunto da ópera, inclusive com a interferência do marketing. Né? A venda não começa na frente do vendedor. Né? Então, você tem que pensar em toda a sua comunicação antes disso e preparar o seu vendedor para entender também que ele vai lidar com muitas oportunidades que ainda não estão prontas para comprar. A estimativa, a estatística, né, diz que de 3 a 5% das pessoas que vêm falar com você estão prontas para comprar. Entendeu? Então, e as outras 90 e tantos por cento? Você vai não saber conversar? Porque você não sabe conversar com ela, você não sabe entendê-la, você não sabe mapear, você não sabe perceber e falar, Wesley, peraí, cara, olha, eu estou percebendo que o seu filme, a qualidade, o uso que você vai ter para esse filme, cara, você não pode pensar nesse tipo de produção. Você pode até nem fazer comigo, mas eu tenho a obrigação de te alertar. Estou trabalhando o seu nível de consciência. De repente o cara fala, opa, peraí. Ricardo, então você tem mais um tempinho ali, vamos entrar na internet que eu vou te mostrar na prática o que é uma coisa ruim, vou te mostrar onde você vai ter problema. É claro que você vai perder esse tempo com quem te interessa mais. Não dá pra fazer isso com todo mundo. Mas você percebe que eu identifiquei uma falha na percepção do meu consumidor, do meu lead, né? Um baixo nível de consciência e estabeleci um processo para que eu atenda esse cara, para que eu tente converter esse nível de consciência. De repente o cara fala, putz, realmente eu estava pensando errado. Ou não, cara, não é isso, eu quero pagar barato mesmo, não estou tão preocupado com a qualidade. Beleza, ótimo, qualquer dia a gente se encontra por aí. Né? Mas o seu vendedor precisa saber identificar e precisa tentar não perder. Né? E hoje você falou da bala de prata, porque hoje você navega na internet e aí você vai navegando e daqui a pouco aparece lá, vem aqui conhecer o curso infalível de venda, onde 90% daqueles, né, os 97% ali que você está perdendo, você vai deixar de perder. Isso, assim, a gente pensa, hoje a internet democratiza, mas também banaliza algumas coisas, e promessas milagrosas. Sim. Isso acaba um pouco atrapalhando a Atrapalha ideia, muito. a visão do empresário, né? Atrapalha muito, que é justamente o que eu falei nessa virada dos últimos 10, 15 anos aí. Que houve uma enxurrada de concorrente, direto e indireto. Tá? Então, eu já prestei serviço para faculdade, para graduação, e a gente brigava com o consórcio de moto. Olha que loucura. Né? Porque o cara saía da faculdade, saía do colegial, e às vezes ele falava assim, cara, eu vou comprar uma motoca e eu vou deixar de pagar a faculdade. Entendeu? Meu negócio é trabalhar, vou trabalhar, com a motoca eu faço uns iFood por aí, e passeio e tal, para mim é mais negócio. Então você precisa entender um pouco essa dinâmica e começar a trazer isso para como que você converte isso em termos de vendas. E é engraçado, né? Tipo, uma faculdade brigar com perder Então, aluno, perder cliente por uma loja de moto. sim. E hoje, então, isso tudo vai deturpando a percepção do seu consumidor. Ele vai trazendo uma névoa na cabeça desse consumidor. Tá? Então ele olha, ele fica vendo os gurus, igual você falou, tal, e ele começa a deturpar um pouco a percepção dele. Então, o que acontece? Mais um item de dificuldade de atenção para o funil de marketing e para o funil de vendas. E aí dentro dessa ferramenta, ali dentro do funil, você vai ter ali um método específico para esse perfil. A gente vai identificar esse perfil e vai conduzi-lo. Porque o que é o funil de vendas? O funil de vendas, pensa no funil. Não é o funil de vendas. Tá? Porque o funil de vendas é o funil que você pensou cheio de furo. E aí a gente tem que começar a fechar esses furos. A partir do momento que eu não estou falando só com os 3 a 5% que me amam e me querem, né, que ama vídeo, que ama foto profissional, eu já estou começando a fechar buraco. Olha, eu percebi que você não tem o nível de consciência. Claro que você não vai falar assim, né? Percebi que você não tem o nível de consciência, que você não tem cultura, que você não tem experiência, e logo você vai se ferrar daqui a pouco. Eu posso te alertar, conseguir converter, por exemplo, ou não. Então eu já começo a fechar buraquinhos no começo do meu processo. Tá? E aí você vai olhando todas as outras etapas e começar a ver ali o que você pode melhorar. No começo, ali, o funil está mais para uma peneira do que um funil. O funil ele é furado.
né? Ele é furado mesmo, porque o princípio do funil de vendas, do conceito funil de vendas, bem a grosso modo, é dizer que você vai conversar com 10 empresários, desses 10 empresários, 20, 30 vão te pedir orçamento, desses 30, 10 ou 7 vão fechar. Tá? 10 a 5 ali vão fechar. Então, isso é o conceito, né, bem resumido do que é um funil. Agora, a gente precisa detalhar essas etapas com mais cuidado, metrificar, identificar como que você pode melhorar e começar a gerar isso para diminuir as perdas. Mas se você mede, você melhora, né? Sem dúvida. Se você está medindo, você está melhorando. Aí você consegue identificar onde é que você está perdendo. Exato. Em que momento. É claro que não vai ser algo 100% assertivo ali. Não, você sempre vai ter perda. Difícil você ter um funil. Eu até já vi empresas que têm um funil de 100%, mas é raridade. 100% de quem te pede orçamento fecha. Às vezes é para um serviço muito específico. Já trabalhei em empresa como comprador. E aí, quando eu falava com o vendedor, eu sempre comprava. Mas ele era o único. Sim. Então, assim, era 100%. Então, eu consegui 100% de venda, mas você é o único. Não tem outro que faz, não tem concorrência. Então, tem alguns mundos ideais. Exato. Né? Eu tenho uma marca muito boa, eu tenho um produto exclusivo e inédito. Exato. Então, assim, vou falar com ele e vou sempre vender. Então, ele sempre compra, mas só tem você. Se você tiver essa capacidade de inovar, de ter um mega marketing, ótimo. Você vai diminuir o esforço de vendas. Exato. Mas você vai gastar em outra ponta, né? Você vai gastar em outra ponta. Não tem... como a gente estava conversando. Não tem uma bala de prata. O iPhone demorou 7 anos para fazer o primeiro anúncio dele no Brasil. Do iPhone. Da Apple fazendo o anúncio. Né? Não do Magazine Luiza, da Casa Bahia, né? Não isso. Então, ou seja, o produto veio com uma marca tão forte, o produto tão bom, que ele diminuiu o investimento em vendas e marketing. Mas ele investiu muito em desenvolvimento, né? Para ser o produto bom e diferenciado. Então, é aquilo que a gente falou, é uma sequência. Né? Então, a gente está tratando do funil de vendas, mas você tem que olhar para o funil de marketing. A gente mexe um pouco em marketing e estratégia na hora que a gente fala de funil de vendas, mas você tem que olhar para isso, olhar para o seu funil de vendas e olhar para o pós, que é o funil de sucesso, o funil de pós-venda, o funil de fidelização. Né? Então, é uma sequência de envolvimento para que você comece a ter uma máquina, uma roda que está sempre girando aí. Né? Entendido. E você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma dica para quem está ali patinando nas vendas? A dica é profissionalize. Então, profissionalize o máximo que você puder nessa cadeia que vai trazer vendas, né? Marketing, marca, atração, funil de vendas e depois a entrega. Tá? Então, pensa que você tem esses 2 pilares que vão salvar e conduzir a sua empresa. Um bom produto, uma boa entrega, um pós-venda tal, e vender. Marketing, atração, funil de vendas. Então, cuida desse pilar. Né? Esse pilar de vendas, ele é muito, às vezes, maltratado e às vezes nem tratado. Né? Então, a dica que eu dou é comece a olhar, comece a profissionalizar, entenda que você tem que ter uma máquina de vendas, uma máquina de marketing, e existe uma necessidade de envolvimento do gestor, do empresário. Não é só terceirizar. Né? Contratei uma agência, ela não vai se virar sozinha. Contratei uma IA, pior ainda. Entendeu? Então você tem que ter uma base de informação, ter um entendimento, e é isso que a gente constrói nos treinamentos da Funil. Entendeu? A gente constrói esse entendimento do seu funil, do seu cliente, de como eu faço ele avançar mais rápido. E aí, com isso, eu alimento minha inteligência artificial, com isso eu alimento meu time de vendas, com isso eu metrifico, eu gerencio. Tá? Então, a dica é, olha com cuidado para o seu funil de vendas, né? Profissionalize, porque é isso que vai fazer a diferença para você ter mais saúde, viver bem, né? Ter ali uma boa retirada de lucro, né? Ter dinheiro para investir nos seus funcionários. Eu falo que empresa, qualquer problema na sua empresa, quando você tem dinheiro, fica mais fácil. Pô, estou com um problema de marketing. Legal, contrata o Ricardo, né? Não tem problema. Tu contrata um outro consultor, não tem problema. Você tem dinheiro, então quer dizer, você tem um fluxo de vendas, o seu pilar 1, né?
aliado ao seu produto, cara, se você conseguir fazer esse fluxo de vendas funcionar bem, você vai crescer, você vai resolver um monte de coisa, você vai trabalhar menos, você vai ter uma equipe melhor, né? E, consequentemente, ter mais saúde e longevidade. E para quem quiser conhecer mais aí do funil de vendas, onde ele encontra? Pode entrar no nosso Instagram, né? funildevendas.São José dos Campos, e me procurar também, tá? Porque manda lá um direct. A gente está com 2 eventos aí preparados agora para o começo do ano em São José dos Campos. Um evento no final de fevereiro, que é um evento de uma manhã, sábado, tá? Que o empresário ele vai estruturar o processo de prospecção, que é para trazer para o funil de vendas, para você não ficar dependendo só da mídia e ter um plano de prospecção, não deixar essa etapa tão importante solta e ao acaso. Tá? Então, a gente tem esse evento no final de fevereiro, para quem quiser trazer mais leads com um plano. Tá? Todos os nossos eventos você sai com um projeto montado. E no final de março a gente tem um outro evento, sábado e domingo, o dia inteiro, para estruturar o funil de vendas. Então você vai olhar a parte de estratégia, que normalmente não é tratado isso na área de vendas. Então é uma big inovação que a funil de vendas fez. Você trata a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Então você termina esses 2 dias com um detalhamento do que seu vendedor tem que fazer. Recebeu um lead, o que ele tem que fazer? O que ele tem que perguntar? Foi para negociação, o que ele pergunta? O que ele faz? Né? O que ele passa de informação para o cara que vai fechar ou para levar para o fechamento? Como que eu faço para diminuir o tempo de vendas? Então, tudo isso a gente começa a parametrizar. E você só vai evoluindo esse entendimento. Tá? Então, para quem quer evoluir aí o processo comercial, e no fim das contas, o que a gente fala é isso aqui, né? Você quer bater meta todo dia. Tá? Então, a partir do momento que a gente acha isso muito bonito, né? Pode aparecer até uma balela, né? Falar isso, mas a gente faz isso com os nossos clientes, claro que não todos, porque precisa implantar e usar, mas a partir do momento que você profissionaliza, que você implanta método, que você vai melhorando, que você vai analisando, eu falo que os nossos treinamentos não acabam, que você participa lá e você continua melhorando. E aí nossos clientes eles conseguem uma média de 22% a 30% de crescimento logo após o evento. Tem outros que continuam melhorando, porque eles continuam vendo pontos aí de ajuste. E aí bate meta todo dia. Então, para quem quer buscar, né, profissionalizar e quem quer bater meta todo dia, quem quer ter previsibilidade de vendas, precisa profissionalizar. Precisa implantar método, estratégia, técnica nos lugares corretos. Então, a gente vai fazer isso aí nesses 2 eventos. Quem quiser, me chama lá no direct e bora bater meta todo dia. Bora bater a meta todo dia. Muito obrigado aí por disponibilizar esse tempo, por estar aqui batendo esse papo com a gente, compartilhando conhecimento. Um prazer. Então, gente, e para você que nos acompanhou até aqui, lembra de comentar e compartilhar esse conteúdo e a gente se vê no nosso próximo episódio do Milcast.